Graça e paz para você que me segue aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também ao meu público Teen, ao meu público Kids, aos adolescentes, aos jovens de 0 a 120. Um beijo aí no coração de cada um de vocês. Hoje, em nossos momentos com Deus, nós vamos então analisar alguns aspectos sobre o plano da salvação, contidos aqui na palavra de Deus. Independentemente de quem nós fomos, de quem nós somos, do que nós fizemos de errado, Deus nos ama com um amor eterno, a ponto de dispor-se a vir a este mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de nos resgatar, de resgatar a humanidade perdida. Muitos hoje se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu mal passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? O caminho da salvação, ele é fácil e também ele é simples. Mas poucos ainda não compreenderam este caminho. Ainda não experimentaram a alegria, a paz de espírito, o perdão e a confiança e a esperança. Esses versos que nós vamos ler aqui agora nos mostra como podemos ter uma vida vitoriosa. Pega aí a sua Bíblia e vamos lá. Vamos deixar que a Bíblia nos esclareça. Então nós vamos ver aqui pela Bíblia quantos são pecadores. E qual é o resultado do pecado? Vamos abrir Romanos 5, verso 12, que diz para nós assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, em relação de quantos são pecadores, aqui está dizendo que todos os homens. Quando fala homens, fala mulheres também, tá? Então a Bíblia fala que todos são pecadores. E agora no capítulo 6, verso 23, nos leva a entender qual é o resultado de quem vive no pecado, de quem caminha por essa trilha. Diz aqui, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é. Então nós vimos que a morte ela passou para todos os homens, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Vamos ver nossa Bíblia lá em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis capítulo 3, verso 8 até o verso 10. Nós vamos ver aqui qual foi a reação de Deus manifestada diante da entrada do pecado no mundo perfeito que ele havia criado. No verso 8 até o verso 10, diz-nos assim, no capítulo 3 de Gênesis: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde está? E o homem, porém, respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi-me. A reação de Deus ao observar a humanidade, embora ele era criador, ele sabe de todas as coisas, mas nos dá a liberdade de escolha.
É o que ele fez com suas primeiras criaturas. E elas, infelizmente, usaram a sua liberdade, o seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus. Pois é. E aí a ruína entrou em algo perfeito e transtornou toda uma criação perfeita. E aí então, a natureza humana que era perfeita, que era bela, ela sofreu uma interferência, uma transformação pelo pecado. Vamos ver Gênesis capítulo 6, verso 5. Como a natureza humana que era perfeita, como ela passou então a se comportar após o pecado, que foi a desobediência a uma ordem expressa de Deus, por Adão e por sua esposa Eva. Aqui diz que a humanidade se tornou assim, capítulo 6, verso 5 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A natureza humana passou a se tornar dessa maneira, má, sentimentos não nobres. O Salmo 51, verso 5, 51, Salmo 51, verso 5, diz para nós ainda um pouquinho do comportamento humano após o pecado ter adentrado no plano perfeito de Deus. Capítulo 51, verso 5, diz assim, o salmista Davi diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E ainda, lá em Mateus, capítulo 5, Mateus está lá no Novo Testamento, tá? Mateus, capítulo 5, versículo 19, diz-nos assim. Diz assim: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, porto que um dos menores, será considerado mínimo. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Nós vimos então que a natureza humana, ela se degenerou por violar os mandamentos, a ordem expressa de Deus. Ainda te peço que abramos lá em Mateus capítulo 15, verso também 19, que nos diz assim: Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Então nós vimos que a natureza se degenerou completamente após a entrada do pecado no planeta. O planeta Terra era perfeito ao sair das mãos do Criador. Mas com a entrada do pecado no mundo, e Adão e Eva dando abertura para isso, o pecado então tomou conta daquilo que era paraíso, daquilo que era belo. Mas Deus, que já conhece todas as coisas, já tinha o plano preparado para nos redimir. O plano da salvação já estava programado. Por isso que você e eu temos o direito de termos nossa identidade restaurada, assim como todos aqueles que creem em Deus. E lá em Efésios, no capítulo 2, Efésios,
capítulo 2 tem uma ótima informação para nós, que alegra o nosso coração também e nos aumenta a esperança. Efésios, capítulo 2, verso 3, diz-nos assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, outrora, no passado, antes de nós conhecermos o plano da salvação, aqui registrado na Santa Palavra de Deus, nós éramos também desgarrados. Mas quando nós voltamos nosso coração, nossa mente para aquele que tudo pode, nós somos resgatados, nós somos transformados. É isso que Deus deseja para mim e para você, que nós nos tornemos novas criaturas e que nós possamos ter um futuro mais promissor, uma vida digna de sermos chamados filhos e filhas de Deus. No nosso próximo encontro, nos nossos próximos momentos com Deus, nós vamos continuar essa pesquisa. Enquanto isso, vai aí recapitulando o que nós vimos e também curta aí, né? Mande seu like para nós, para que nós possamos juntos, né? Esses momentos tão felizes, estudarmos a palavra de Deus e encontrarmos o bálsamo, encontrarmos a fonte da esperança, né? Que nos alegra, que nos aprimora como filhos de Deus. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Um beijo aí no seu coração.